Porque se você vencer esse medo, o céu é o limite para você. Você sabia que o cliente sente o teu medo? Você sabia que você tem dificuldade de fechar clientes de terapias naturais, não consegue tratar o problema dele na raiz, não consegue fazer 5 mil reais, porque você transmite esse medo. O nosso cérebro, gente, ele é, olha, ligeiro para identificar esses sinais. Ele é ligeiro. Sabe quando você sente assim, nossa, tem alguma coisa errada? Mas você não consegue identificar o que. Você olha para aquela pessoa e fala, nossa, tem alguma coisa errada. Mas você não consegue identificar o que é. É o teu cérebro te avisando que tem alguma coisa errada. O teu cliente está falando com você, está olhando para você, ele está vendo o teu medo, mas ele não consegue identificar que é seu medo. E ele não fecha com você. Porque o cérebro dele tá falando para ele, falou, caramba, se ele tá com medo, ele não vai conseguir te ajudar. Ele vai travar. Lembra aquela vez que você ficou com medo de subir lá naquela montanha russa e você chegou lá na frente e você não entrou? Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Eu fui uma vez em um parque aquático com uns amigos. E esses amigos, eles eram um casal de amigos que tem 2 filhos. Na época eles tinham 12 e 9 anos. Uma coisa assim. E a gente chegou, sabe aqueles toboágua que você sobe num tapetinho e ele vai fazendo assim? E eu, prof, aqui, eu trabalho muito o medo de água que eu tenho, tá? Medo de mar mesmo, medo de não chegar lá no negócio e não dar pé. Então, é uma parada que eu trabalho aí já faz um tempinho. Foi uma das razões que a gente se mudou pro litoral. Pra eu trabalhar esse medo em mim. Por quê? Porque eu esconder o medo não faz ele ir embora, ele continua no mesmo lugar, né? E o que aconteceu? Fiquei 40 minutos na bendita da fila. Quem já ficou em fila de brinquedo, em parque de diversão, em parque aquático, sabe o que eu tô falando? Você fica ali, ó, parece que você vai envelhecer, vai ficar com os cabelos tudo branco e não chega a tua vez de entrar no negócio. Eu fiquei 40 minutos na fila, brincando, conversando, rindo. Eu tava com medo. Mas eu fingia que o medo não tava lá. Tinha criança de 4 anos, de 5 anos descendo tal do negócio. E eu falava pra mim mesmo, Stephanie, pelo amor de Deus, se aquela criança consegue, você também consegue. O que aconteceu? Peguei o tal do tapetinho, cheguei na beira do toboágua, não desci. Daí o que acontece? Estou saindo eu com meu tapetinho vergonhosamente de cabeça baixa e passa o moço o moço que tava na fila, né, o monitor da fila antes de ter mudado porque eu fiquei muito tempo na fila, mudou o turno do moço lá. E eu encontrei ele no meio do caminho e eu tinha conversado com ele na fila. Ele olhou pra mim e ele falou assim: "Franguinha?" Eu falei: franguinha", porque eu não desci. Até hoje, eu me arrependo de não ter descido. Até hoje, eu lembro do bendito do toboágua. E eu penso, por que eu não me desafiei? Por que eu não venci? Por que eu não fui com medo mesmo? Todo mundo que tava comigo foi. Todas as crianças daquele parque aquático que desceram aquilo. E eu não fui. Se você der vazão pro seu medo, você vai deixar de viver os momentos mais maravilhosos e mais transformadores da sua vida. Se você der vazão pro seu medo, você vai deixar de ajudar dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas. Se você der vazão pro seu medo, você nunca mais vai conseguir fazer esses 5 mil reais a mais por mês tranquilamente. Porque você não venceu o seu medo. Então a primeira coisa que eu quero falar pra você é, se você tá com medo, vai com medo mesmo. Não deixa o medo te parar. Porque se ele te parar, você vai olhar pra trás e você vai se arrepender.
você vai olhar pra trás e você vai dizer por que eu não venci o meu medo?